meu Deus, meu querido Pai, nós entramos na Tua presença nesta manhã e pedimos perdão das nossas falhas. Tudo que nós falamos, pensamos e fizemos, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Nós somos falhos e não queremos que nenhuma situação esteja entre nós e o Senhor. Eu peço que a Tua misericórdia venha sobre nós. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja, do ministério, de cada vida, de todo o Seu povo. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério, cada templo, cada líder. Visita os nossos templos agora, o nosso povo em todo lugar. Que a Tua unção e o Teu poder seja real. Eu peço misericórdia sobre nós. Tem misericórdia de nós. Eu preciso tanto da Sua misericórdia, nós precisamos. A Tua proteção, a Tua guarda, a Tua presença, a Tua unção. Que tome nossas mentes e corações. Toma, meu Pai. Que a minha boca seja usada pelo Senhor Espírito Santo. Que a unção do Senhor seja real. Que possamos perceber a Sua presença aqui, tocá-la. Que possamos ver a manifestação do Senhor no nosso meio. Nos perdoa, passa do Teu sangue. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós, todas as atuações demoníacas, tudo que queira atrapalhar a nossa reunião e roubar o nosso trabalho, roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre esse domingo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu destruo todas as atuações demoníacas, todas as forças do mal. Eu quebro agora toda força maligna. E peço a cobertura do Teu sangue, anjos poderosos ao nosso redor. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu consagro esse mês ao Senhor. Eu apresento esse mês ao Senhor e o consagro para o Senhor. Que seja um grande mês, um mês espetacular, com vitórias, com alegrias, com boas novas, boas notícias. Que possamos experimentar o Seu poder durante todo esse mês. Ó Senhor, e todos os meses e todos os dias da nossa vida. Eu abro o jejum da manutenção dos projetos conquistas. E eu consagro ao Senhor, eu já entrego ao Senhor, para que tudo que foi projetado no início do ano, meu Deus, mais uma vez nós vamos trazer a memória do Senhor e entregar ao Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha agir. Eu peço a Tua misericórdia, eu peço o Teu socorro, eu peço que o Senhor materialize Deuteronômio 28, do 1 ao 14, eu peço a realização na vida de cada um, eu peço que o Senhor entre em ação, tudo que essa pessoa projetou para 2017, materializa sonhos, materializa desejos, materializa sonho, Senhor, realiza os sonhos da vida de cada um, entre em ação na vida de cada um. Eu peço a Tua ação, o Teu poder, eu peço que venha ao nosso encontro. Eu entrego esse dia, receba a nossa adoração, receba o nosso trabalho, receba o nosso sacrifício, que no final desse dia, todos possam dizer, ainda que o corpo esteja cansado, mas que todos possam perceber a diferença. E falar exatamente isso, o Senhor se fez presente, o Senhor está na minha vida, eu pude ver a glória de Deus, defina situações nesse domingo. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, defina. Eu oro por definições. Defina, Senhor, defina. Eu oro, Senhor, agora, eu peço, defina. Nós precisamos de definições, defina. Eu não sei o que cada um vive, mas sei que o Senhor pode definir, que o Senhor pode mudar, o Senhor pode
transformar, o Senhor pode entrar em ação em cada área da vida dessa pessoa e dar a ela resposta. Eu peço respostas, eu peço milagres, eu peço paz, eu peço força, eu peço foco, que todos se mantenham focados, sem distrações, que todos tenham a força e o foco para realizar esse jejum e façam com toda a força da vida, não ao próprio modo, mas como a tua palavra manda, com uma entrega absoluta. Receba o nosso sacrifício, receba a nossa entrega. Eu peço que se faça presente, a nossa recompensa é o Senhor presente. Nós te adoramos, não adoramos outro Deus. O mundo adora muitos deuses, nós adoramos o Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso socorro, é a nossa esperança, é a nossa alegria. É o nosso refúgio bem presente, o nosso socorro bem presente na angústia. Nós nos escondemos debaixo das suas asas. O Senhor é o nosso esconderijo. Nós precisamos do Senhor com toda a força da nossa vida. Jamais vamos conseguir ir do lado de lá, chegar do lado de lá, se o Senhor não estiver conosco no barco. Então, eu oro com o meu coração rasgado, pedindo que seja uma reunião transformadora. Eu não quero apenas uma reunião, eu quero uma reunião transformadora. Eu não quero apenas um culto de domingo para dizer cultuamos ao Senhor. Eu quero que o Senhor se faça presente, eu quero atingir o propósito, eu quero sentir a sua presença. Nós queremos te amar, receber seu amor. Nós estamos aqui e eu não posso crer que alguém esteja apenas para cumprir com o protocolo. Eu acredito que cada pessoa que veio aqui, veio decidido a usar essas horas, esse dia, para adorar o Senhor. Todo primeiro domingo do mês, nós dedicamos 7 horas do nosso domingo ao jejum e à oração, nós dedicamos ao Senhor. Então, nós abrimos este jejum e vamos ficar aqui algumas horas e vamos dedicá-las ao Senhor, porque nós sabemos que funciona. Precisamos te buscar, morrer para nós mesmos, negar a nós mesmos, e que o Senhor possa crescer e abundar na vida de cada um de nós. Nós te amamos, obrigada pela vida, pela salvação. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Mais uma vez quero dizer que nós somos gratos por essa oportunidade. Eu te amo, sou grata por tudo que tem feito. Entrego tudo nas tuas mãos. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. O Senhor é a nossa força, a nossa esperança, o nosso refúgio bem presente. O Senhor é o nosso Deus. A tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Nós estamos aqui para clamar ao Senhor e crendo que virá ao nosso encontro. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Rasguem os corações e não as vestes. Nos ajuda, meu Deus. Que a palavra entre de forma revelada, transforme mentes e corações. Aquele que ainda é um odre velho, que sofra uma renovação mental, que corações de pedra sejam trocados por de carne, que possamos viver a sua glória. Aquilo que não entrou ontem, que não foi revelado, que seja hoje. Aqueles olhos que não estavam vendo até ontem, que vejam hoje. Eu peço unção e poder e que assuma o controle do trabalho. Muito obrigada. Nós te amamos muito. Obrigada por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Nós sabemos que a palavra tem o poder de nos limpar e de nos transformar. Sempre Deus enviou primeiro a sua palavra. Nem sempre ela foi suficiente. E então, muitas vezes, Deus permite situações para nos lavar. A Bíblia diz no Salmo 60, no versículo 8, Moabe é a minha bacia de lavar. Moabe, que hoje é a Jordânia, nós vemos diversas vezes sendo um espinho
na vida de Israel. Diversas vezes, Israel se deparou com essa situação, nada fácil. E Deus disse que Moabe era a sua bacia de lavar. Labão foi a bacia de lavar de Jacó. Quando Abraão aceitou aquela direção da Sara e se deitou com Agar, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Aquilo foi a bacia de lavar. Porque Deus já havia falado com ele, mas ele passou por cima. Então Deus parou de falar com ele. E aquilo foi um tratamento, uma forma de lavá-lo. Nós encontramos várias bacias de lavar. E vemos que, sem dúvida nenhuma, Saul também funcionou como uma bacia de lavar na vida de Davi. Mas, às vezes, quando você está vivendo algo, se você não buscar revelação, visão, você pode ter um comportamento nada inteligente diante do processo do seu crescimento. E o que acontece com muitas pessoas? Elas, ao invés de se aproximarem da luz, elas se distanciam da luz. E o que acontece quando uma pessoa se distancia da luz? Ela vai viver, mas ela vai criar meios vindos da carne. Ela vai viver. Se ela não está vivendo à luz da palavra de Deus, ela está sendo dirigida por alguma coisa. Então, em Isaías 50, 10, 11, diz assim, ó, quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Se você não vê nada, o que você tem que fazer? Você tem que se voltar para Deus. Você não pode se voltar para outra direção, porque isso não é inteligente. Mas o que acontece com muitas pessoas? Elas se voltam para uma outra direção. O que elas fazem? Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Quando uma pessoa não está andando à luz do Senhor, através do seu fogo, ela vai acender suas próprias tochas. Ela vai criar coisas na vida dela que vão, de alguma maneira, para ela, dar um norte, iluminar o caminho dela, dar a ela uma direção. Mas se essa direção não vem de Deus, está vindo dela ou de alguma visão que ela até acha que é dela, mas nem é dela, é uma influência que ela está sofrendo do mundo, do diabo, e está seguindo para uma direção cada vez mais distante e contrária à de Deus. O que muitas pessoas têm feito? Quando ela não está à luz de Deus, ela está à sua própria luz. Que luz eu tenho? Eu não tenho nenhuma luz. Eu posso criar, eu posso acender. Se eu estiver no escuro, eu posso acender um fósforo, um isqueiro, eu posso criar, se as luzes se apagarem.
eu não posso produzir uma luz que vai me manter segura ao pisar, vai me dar segurança no caminhar. Mas muitas pessoas, como Israel, acenderam suas próprias tochas. E muitos cristãos têm acendido suas próprias tochas, porque não estão andando à luz do Senhor. E se você não anda à luz do Senhor, você vai... Se a direção que você recebe não é de Deus, ela está vindo de alguém, de alguma coisa, e ela não vai ser boa. Se ela vem da sua própria cabeça, não é boa. Se ela vem da cabeça de alguém, é pior ainda. Se ela vem da cabeça do mundo, e com certeza se vem do mundo, vem do diabo, porque o mundo jaz no maligno. E o que o Senhor disse que ia acontecer com eles? Vocês vão receber tormentos. Então, Deus usa de algo para nos lavar. Será que você tem entendido que alguma coisa que está aí na sua vida é a bacia de lavar de Deus? Será que você enxerga qual é a bacia de lavar de Deus na sua vida? O que Deus tem usado para te lavar, para te purificar, para te refinar, como outro dia nós ainda falamos? Se você está em trevas, você não sabe o que fazer, você se sente perdido, para onde você vai? Para Deus, nós lemos aqui. Mas alguns não. Quanto mais distantes vão se distanciando da luz, mais em trevas. E aí eles começam a acender suas próprias tochas. Adquirir uma visão própria, eu acho, penso que eu posso fazer assim, tudo bem. Mas para onde essas tochas que você está acendendo, porque essa luz não vem de Deus, esse fogo não vem do céu, esse fogo é seu, que você está produzindo na carne, é uma ideia própria, uma visão própria, uma influência que você pegou, para onde sofreu, para onde isso vai te levar? Para tormentos. É para tormentos que vai levar. A Bíblia diz no Salmo 36, 9, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. O que isso quer dizer? Você só encontra vida em Deus, e é através da luz de Deus que você vai ver a luz, que você vai ver o caráter certo e adquirir o caráter certo. Porque a segunda luz está relacionada ao caráter. Você vai ver o caráter que você deve ter. Então, vida, um manancial de vida é em Deus. Em ti, Senhor, está. Na tua luz veremos a luz. Estando na luz, estando em Deus, é que é a luz, a verdadeira luz, o verdadeiro fogo, é que você vai ver a luz. É que você vai ver o que é certo, o que é bom. Porque acendendo as suas próprias tochas, você vai se distanciar cada vez mais de Deus, porque essa luz não é de Deus, é sua. Você está produzindo. Você está acendendo suas próprias tochas. E muitos cristãos, porque eu não estou falando dos mundanos. O que se espera de um mundano? É totalmente normal que um mundano peque. Talvez quando você veio para a igreja, você encontrou gente vindo da noitada. Você topou com pessoas aí, na rua, e até pensou, olha a vida dessa pessoa, olha o que essa pessoa está fazendo com a vida. Isso é normal. O que não é normal é um cristão tentar produzir sua própria luz.
viver à base da sua visão do que ele pensa. E quanto mais uma pessoa se distancia de Deus, mais ela se distancia da luz. Então, ela não vai ver luz nenhuma. Quanto mais ela caminhar, o máximo que ela vai conseguir é acender tochas. Mas o que você consegue acendendo suas próprias tochas? Tormento. Porque essa luz não vem de Deus. Essa direção não vem de Deus. Essa visão não vem de Deus. Ela não vai te levar para um lugar seguro. Tu és um manancial, porque em ti está um manancial de vida. Na tua luz, é na luz do Senhor, é estando nele, que você vai ver a luz, que você vai encontrar o caminho certo, vai fazer o que é certo, vai atingir o objetivo certo, vai chegar no lugar certo, vai terminar bem. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa que é muito importante, especialmente quando eu chegar em Malaquias, você vai entender ainda mais, ainda melhor, o que significa o engano próprio. Quando uma pessoa mente, ela tem consciência que ela está errada. Então, ela está em pecado, mas ela tem consciência. Mas por que ela mente e diz, não, eu não estou? A intenção dela é enganar os outros. Mas tem uma coisa ainda pior, que é uma coisa chamada obsessão, que é uma ideia fixa. É uma visão demoníaca. É um controle maligno. Que muitas pessoas têm estado nessa condição, que é o engano próprio. Então, obsessão é o engano próprio. Quando você mente para os outros, então, você é um mentiroso, mas quando você mente para si mesmo, você é um obcecado. Você é uma pessoa que está sob um controle. A sua consciência já foi tão cauterizada, como a Bíblia fala dessa consciência cauterizada, que agora você acredita que o errado é certo, que o amargo é doce. A Bíblia diz em Provérbios, compre a verdade, porque a verdade tem um custo. E só a verdade nos liberta. Eu posso dar um exemplo para você de uma pessoa que sofreu de obsessão, foi uma pessoa obcecada, Paulo. Daqui a pouco eu posso ler aqui o que está em Atos 8:1. Ele consentiu na morte de Estevão. E por que ele estava lá e consentiu na morte do homem de Deus? Porque ele achava que aquilo era cultuar a Deus. Ele se apresentou como um zeloso da igreja, um zeloso da lei, um zeloso da lei, uma pessoa que fazia o que fosse preciso em nome de Deus. Ele acreditava naquilo. Tanto que quando ele foi para as sinagogas de Damasco, ele pediu ao sumo sacerdote cartas. Porque se ele encontrasse homens ou mulheres cristãos, ele pudesse prender. Na cabeça do Paulo, ele estava louvando a Deus, ele estava adorando a Deus, estava servindo a Deus com fervor. Tudo aquilo era zelo, era o correto. Ele estava agradando a Deus, fazendo aquilo. E eu vou mostrar outras situações para você. Deixa eu ler primeiro a João 1:5-10, para entender mais. Esta é a mensagem dele.
Ouvimos e transmitimos a você, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos, então aqui, ele é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas tem gente que ele afirma que ele tem comunhão com Deus, mas ele está andando em trevas. Mentimos e não praticamos a verdade, porque nele não há treva nenhuma. Se você diz que tem comunhão com ele, mas anda em trevas, isso é uma mentira. Mas tem aquele que tem a consciência de que ele está mentindo, mas ele precisa enganar os outros. Ele fala que não, porque ele precisa que as pessoas acreditem que ele é espiritual. Mas tem aqueles que já chegaram num grau, que estão em trevas, mas acreditam, porque a consciência foi cauterizada, a mente foi tomada, que ele não está. Paulo, quando estava lá e consentiu na morte de Estevão, ele estava em trevas. Estava tudo errado. Mas ele acreditava dentro dele que aquilo era o certo a ser feito diante de Deus. Isso é uma pessoa que sofre de obsessão. Isso é chamado de obsessão. Essa condição de um cristão. É quando a mente dessa pessoa já foi tomada em um nível, porque ela recebeu um ensinamento, porque ela se envolveu de tal maneira, ou ela pensou sobre uma coisa, e à medida que você vai pensando sobre algo, você vai adquirindo novos hábitos, aquilo vai se tornando normal para você. Isso pode chegar em níveis altos, graves, por exemplo, o nível de imaginação de uma pessoa, ela coloca na cabeça que alguém fez algo, e ela acredita que fez mesmo, ou ela começa a cobiçar algo dentro dela, que biblicamente é errado. Inicialmente, ela até tem um constrangimento, ela não se sente bem, mas à medida que ela segue naquela direção, ela pensa daquela forma, pensa, aquilo vai se tornando normal para ela, e ela começa até a propagar aquilo. Você não vê, às vezes, pessoas aí, algumas, elas têm consciência que elas estão erradas, mas acredite, algumas já foram tomadas num nível de obsessão, elas estão tão obcecadas que elas não veem. Então, ela vai lá, ela abre, por exemplo, uma igreja com doutrinas contrárias à palavra, como há aquelas que são levantadas por líderes que são homossexuais. Eles, psicologicamente, não estou afirmando que todos, mas muitos, vieram de um cristianismo. Eles se apresentam como cristãos, porque eles creem no Senhor realmente. Eles creem que Jesus foi na cruz. Mas eles distorcem, eles acendem as suas próprias tochas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Levante a mão bem alto. Ok. Eles acendem as suas próprias tochas. Porque quanto mais distante da luz, mais trevas. Então, agora, eles acendem suas próprias tochas. Lá dentro deles, você vê que alguns eles falam como alguém que acredita. Você mostra na palavra que aquilo não é real, mas alguns chegam num ponto tão grave que, mesmo você provando a luz da palavra de Deus, ele não acredita. Ele tem os seus próprios argumentos. O mentiroso, aquele que mente para enganar os outros,
ele é duro por fora, mas seco por dentro. Mas aquele que é obcecado, que sofre dessa obsessão, ele é duro por dentro, ele é duro por fora. Então, interiormente e exteriormente, ele mostra uma confiança, ele fala, ele usa de argumentos. Você já viu, por exemplo, acontecer, tivemos isso no Brasil, alguém que, como cristão, como uma liderança cristã, defendeu o aborto e usou ainda uma expressão bem forte. Que se ele estivesse errado, que esse pecado caísse sobre ele. Isso é obsessão. Porque isso é totalmente contrário à palavra. E para uma pessoa propagar algo dessa natureza, e com uma autoridade, uma confiança exterior, é porque há uma confiança interior, e acha que, inclusive, a pessoa, ela acredita de tal maneira que, na sua consciência, ela tem uma consciência tão cauterizada já, que ela acredita que está tão certa que a sua consciência pode justificá-lo. Ele não se vê indo contra a consciência, como se eu falasse, a Cleo, falasse algumas coisas, fizesse qualquer coisa assim, eu estaria indo contra a minha consciência. Mas essas pessoas, elas não se veem indo contra a consciência, porque a consciência delas as justifica. Lá dentro, elas acreditam que aquilo está certo. Alguns até conseguem ver depois, e param com aquilo, e mudam, se arrependem. Outros não. Não faz muito tempo, aí uns meses para trás, atrás, alguém me falou, um dos bispos que trabalham comigo, que tinha alguém dando nomes de lideranças e atacando forte dentro do meio cristão. Um líder atacando outras lideranças. Por que ele fez isso? Dando nomes assim. O fulano, o cicrano, pá. Porque ele acredita dentro dele que ele está se prestando um serviço a Deus, ele está servindo a Deus dessa maneira. Ele está tão cego que ele não vê, que ele derruba mais, que ele escandaliza mais, que ele ele dá uma visão distorcida, quer dizer, nem tão distorcida, mas, infelizmente, ele dá uma visão ruim, ele faz com que o mundo veja isso com péssimos olhos, e os próprios cristãos, ele não está vendo que ele pode colocar pessoas em guerra. Uns vão estar a favor dele, contra os outros, aí os outros contra ele, vira uma guerra, porque os imaturos começam a brigar, porque você sabe, dentro da Bíblia, você encontra o povo. Há pessoas que, se elas não tiverem uma direção firme em Deus, elas pendem assim, rapidamente, para uma outra direção, elas se metem em confusão, você pega elas brigando, elas discutindo coisas, e bandeando para cá, e levantando bandeira para lá e para cá. É só você olhar aí. O tempo todo. É um que está contra o outro, e ataca o outro, e faz uma coisa e faz outra, aquela confusão toda. Você vê dentro da Bíblia uma situação, por exemplo, em que a Bíblia diz que alguns estavam no meio daquela multidão brigando e nem sabiam por que estavam lá. Porque você brigar sabendo pelo que está brigando, já não é lá tão inteligente se a causa não for. Será que tem alguma causa que importa tanto, né? Tem que ser algo que importa muito, como a nossa fé no Senhor, da maneira correta, etc. Mas também você tem que saber, à luz da palavra, até onde você deve ir. Mas imagina você estar no meio de uma multidão, numa confusão, brigando, atacando, e você nem sabe por quê. Eu estou atacando quem? Ah, não sei, eu estou aqui no meio mesmo. Está escrito isso, eu já li isso aqui. Então, uma pessoa dessa, ela acha, na cabeça dela,
Ela tem certeza, como Paulo, que ele está prestando um serviço a Deus, que ele está abrindo os olhos das pessoas, que ele está isso, aquilo, mas não é dessa maneira que você consegue. Você pode ensinar contra algo que não está certo, mas à medida que você começa a dar nomes e tal, você começa a pegar problemas para a sua vida. Você começa a se meter mais em problemas e a não atingir propósito nenhum. Uma coisa é ele encontrar um ponto que não está certo e abrir os olhos à luz da palavra de Deus. Como, por exemplo, a fé customizada. Que muitas pessoas são até dependentes de muitas coisas dentro dessa customização. E acabam nem conhecendo a Deus e achando que aquilo é servir a Deus. Então, você dá um esclarecimento às pessoas. Aí, cada um é que sabe se vai pegar, não vai pegar. Né? Se a palavra foi pregada, se ele pegou, amém. Se ele quer continuar fazendo daquela maneira, aí é uma escolha. As pessoas vão escolher que caminho elas vão seguir. Não adianta você ir além disso, porque o ser humano tem um livre-arbítrio. Às vezes você está ensinando, quer mais, Jesus ensinando a coisa certa, falando, e tinha gente pendendo, e nós vamos ver já, isso, pendendo para lá, para cá. Então, isso é obsessão. A pessoa, ela está fazendo algo que, biblicamente, não é correto. Mas ela acredita que é. Que ela está prestando um serviço, ela está cultuando a Deus, como Paulo julgava que estava, com aquela atitude. Então, a pessoa pode chegar num nível de cegueira, ela cai, ela é atada por uma falsidade, ela é atada por um engano, ela cai na mentira, ela cai na falsidade, ela cai no nível de cegueira, o engano próprio. Obsessão é engano próprio. Agora ela não está mais para enganar os outros, ela engana a si mesma. Mas muitas pessoas também, ela trabalha das duas formas, e a essência é a mesma. Ambas são pecado. Tanto quando uma pessoa mente para enganar o outro, como quando ela engana a si mesma, ela mente para si mesma. A palavra está ali, mas ela não quer ver, é uma cegueira absoluta. Então, aqui, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu afirmo que eu tenho comunhão, mas eu estou em trevas. Eu estou mentindo. Porque em Deus não há treva nenhuma. Não há. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se eu estou em pecado, mas eu afirmo, eu não estou. Porque lá dentro eu me convenci, eu acendi minha própria tocha. À medida que eu me distanciei da luz de Deus, eu agora preciso de uma luz, a luz que eu mesma estou fazendo. Não, eu não estou errado. Você vê que algumas pessoas discursam o que é errado, que se você não tiver um conhecimento de Deus muito firme, até você se converte. Você olha assim e pensa, uau! Esse tem argumentos, hein? Mas a Bíblia diz, argumentos convincentes. Que enganariam, essas pessoas enganariam até os escolhidos. E você vê que é verdade, porque muita gente tem se bandeado para o lado das trevas e muitos acham que estão na luz, e já estão nas trevas. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Porque, peraí, ele está falando uma coisa e agora eu digo, eu estou fazendo aquilo que ele falou que é pecado e eu estou dizendo
que não, isso não é pecado. Não, eu não estou em pecado. E a Bíblia diz que é. E a sua palavra não está em nós. Em Atos 8:1 diz, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Em João 16:2 diz, vocês serão, escuta isso aqui, ó, ao nível, para você entender de obsessão. Esse versículo esclarece ainda mais. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. O Senhor Jesus disse, virá um tempo que quando alguém matar vocês, vai ter certeza que vai estar prestando culto a Deus. Bom, Saulo consentiu na morte de Estevão e achou que estava prestando culto a Deus. Quem matou Estevão, matou em nome de Deus. Muitas pessoas pregam um amor conveniente para a sua carne. Deus é amor. Ele é amor mesmo. Não importa o seu nível de pecado, Ele te ama. Ele não te ama mais quando você está lá no lamaçal, quando você está no lugar santificado. Ele te ama sempre, do mesmo jeito. Mas Ele defenderá até o fim o seu direito de ir para o inferno, se assim você decidir. Porque se você se mantém nas trevas e se engana acendendo as suas próprias tochas, eu sei do meu coração, eu tenho minha comunhão com Deus, mas espera aí, em Deus não há treva nenhuma. Você pode achar que está prestando culto a Deus, fazendo algo completamente contrário à palavra. Que você está cultuando a Deus. Não, porque quando eu oro, a presença de Deus vem, e o Espírito Santo não foi tirado daqui. Ele vai te consolar. Se você chorar, se você sentir um momento de dor, Ele vai te consolar. Mas isso não significa que o seu nome está no livro da vida, e não significa também que você vai ter uma vida vitoriosa. Porque o que acender as próprias tochas vai trazer para a vida de uma pessoa? Tormento, que eu li para você. Quando Deus usa uma bacia de lavar, é para nos lavar, para nos purificar. Estamos aceitando os banhos que Deus quer nos dar? Ou estamos nos distanciando mais da luz e acendendo as nossas próprias tochas? Só que assim, olha o que Jesus disse, se eu não tivesse, João 15:24, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Então ele disse, ó, esse pessoal que insiste em ficar no mesmo lugar, se eles não tivessem visto, se eu não tivesse operado tudo que eu operei diante deles, eles não seriam culpados, mas agora eles são. Então, se você nunca tivesse ouvido, nunca tivesse recebido nada de Deus, direção de Deus, se você não soubesse de nada, você não seria culpado. Deus não levaria em conta o seu tempo de ignorância. Mas à medida que você teve acesso à informação, você viu a obra de Deus, você já foi levado ao lugar certo, mas você se distanciou da luz e começou a acender suas próprias tochas, e a se convencer de que o que é errado é certo, a se convencer que você não está no pecado. Estando no pecado,
Isso é obsessão. Isso é mentir para si mesmo. É o engano próprio. Eu poderia puxar a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, que estava numa condição do morno, era uma igreja morna, que era uma igreja de Jesus Cristo, mas que Jesus estava do lado de fora. E a igreja somos nós. Eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus, e pode ser que ele esteja do lado de fora, lutando para entrar na vida da gente, e a gente lá. Não preciso disso não. Eu sou rico, eu não tenho falta de nada, está tudo bem comigo. O que o Senhor Jesus falou para ele? Não, você é um pobre, um cego, um miserável, nu, desgraçado. Lava suas vestes, para que elas fiquem brancas, e compre ouro refinado no fogo. Passa colírio nos seus olhos para você ver. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque às vezes é exatamente isso. Você vai falar com uma pessoa e isso, não, tenho minha fé, tenho minha comunhão com Deus. Não, eu sei. Os orgulhosos são os que mais sofrem dessa obsessão. Os soberbos, tanto que nós pregamos há 2 semanas atrás, em Obadias 1:3, a arrogância do seu coração te enganou. Porque eles achavam que estavam numa condição que não estavam. Quantas pessoas que acreditam que estão numa condição, mas elas não estão. Mas elas mentiram para elas mesmas. Elas estão se enganando. É um engano próprio. Elas estão sofrendo dessa obsessão. Até a consciência delas já as justifica. A consciência as justifica. Elas se sentem justificadas pela própria consciência. Não, eu tenho minha consciência, eu estou bem com a minha consciência, é uma consciência cauterizada. Porque em Deus não há treva. E se eu estou em trevas, então tem algo errado. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles as viram. E odiaram a mim e a meu pai. Vamos para João 7. Na festa dos judeus, o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão, havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. E outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por meio dos judeus. Isso aqui eu acho muito interessante. Eu vejo como muito interessante. Porque é bem isso aqui. Não faz muito tempo eu falei isso aqui na igreja. Dentro da mesma reunião tem aquele que está tendo a vida mudada, que a palavra está entrando, e ele nem vê o culto acabar. A pessoa está do lado, o culto demorou demais, não entendi, acho que não é assim. Mas todos estão tendo a mesma oportunidade. Então, você vê que uns, não, ele é um bom homem, ele é um homem de Deus. Outros, não, ele está enganando o povo. Eu, como líder, aprendo muito, porque se você ler um pouquinho antes, depois, se você quiser ler os versículos anteriores, fala dos irmãos dele. A maneira que os irmãos estavam falando com ele. E a Bíblia diz, nem os irmãos criam nele. Então, quando você se propõe a realizar, se coloca à disposição de Deus,
E eu já falei que se você não quiser ser criticado e viver situações difíceis para a sua carne, então não faça nada. Nós aprendemos muito com o Senhor. Porque às vezes você vê uma oposição dentro da própria família, a própria família não crê naquilo. Você vê aqui, cada um tem uma opinião. Não, ele é de Deus. Não, ele está enganando o povo. E isso ensina, porque é exatamente assim. Uns vão te ver de uma forma bendita e correta, outros não. Outros vão olhar e dizer, está enganando o povo, não é isso aí, não. E uma coisa interessante, mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Você vê que tinha a opinião deles, mas na hora do vamos ver, mesmo os que julgavam que ele era um bom homem, não assumiam. Porque tinham medo do que podiam sofrer. Quantos que vivem dessa maneira? Então, tem uma visão, tem outra visão, e, no geral, é assim, mesmo aqueles que tinham uma visão correta dele, não, é um bom homem, mas não assumiam, porque tinham medo. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, olha isso aqui, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Você vê que eles viam as coisas só de forma rasa e natural. Quer dizer, o que importava para eles é o que realmente não importa para Deus. Mas como é que ele tem tanta instrução? Como é que ele fala? Esse sujeito nunca estudou, não sabe nem o beabá? Como é que ele sabe? Como é que fala desse jeito? De onde vem isso aí? Quer dizer, não é o que ele estava falando. Ele estava falando algo que eles sabiam que era algo profundo, sábio. Mas ao invés deles estarem pegando aquilo, não, mas ele não estudou. Aí que importância tem isso? Pega o que ele está falando. Mas a mentalidade de muita gente é essa. Ele está pego, aprisionado, ele está apegado a coisas que não têm relevância nenhuma, que não têm poder de mudar a vida dele em nada, que não tem importância. Mas ele nunca estudou, de onde ele adquiriu isso aí? Quer dizer, eles admitiram que a palavra era forte, que a palavra era profunda, que a palavra era sábia, mas eles não pegaram a palavra. Eles ainda quiseram espetar, cutucar. Ele não estudou. De onde vem isso? Era só a preocupação era essa. De onde vem isso? É por isso que muita gente não vence. A cabeça dele está muito longe de onde deveria estar. O espírito dele. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Faça a vontade de Deus e você vai ver se o que eu falo vem de Deus ou vem de mim. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Eu não estou buscando a glória para mim. Estou aqui para glorificar o meu Pai. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Lhe obedece? Por que vocês procuram matar-me? Ó, aqui, ó. Ó a turma, também de obcecados, sofriam de obsessão, esse povo. Eles eram religiosos, faziam para Deus, e Deus não estava lá. Eles tinham pedido o Messias estava lá, diante deles. E eles estavam atacando. Eles não enxergavam. A saída, a salvação, a palavra de vida está diante da pessoa e ela está cega
e ela não pega. Você está endemoniado? Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, Abraão se circuncidou e toda a casa, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quem foi o homem que ele curou? O senhor que tinha estado 38 anos no tanque de Betesda. Porque ele curou aquele homem que estava lá quase 40 anos. Os religiosos queriam matá-lo, porque ele curou ele no sábado. E o Jesus estava dizendo, mas peraí, vocês querem me matar, mas quem quer te matar? Você é um endemoniado? Não, vocês querem me matar. Só porque eu curei um homem no sábado. Um menino pode ser circuncidado no sábado, e isso não significa a lei quebrada. Se eu curei um homem no sábado, então a lei foi quebrada. Então eu mereço morrer? Quem está entendendo? Levante a mão. Será que isso te faz pensar? Será que nós temos vivido dessa maneira? Apegados a coisas que não têm o menor sentido? Tão cegos? Estamos cometendo uma injustiça. Mas acreditamos que não? Você curou um homem no sábado, você merece morrer. Quando eu fui de uma igreja, de uma mesma igreja uma vida inteira, até o Senhor me chamar para esse ministério, era uma igreja de usos e costumes. E a verdade, que eu entendo exatamente isso, graças a Deus, a palavra foi a minha busca por Deus, e ouvindo o Espírito Santo, a minha mente foi abrindo. Mas eu achava, porque os ensinos que eu recebia me levavam àquilo, e eu sofri influência de lideranças que atacavam com muita força as pessoas que não praticavam os usos e costumes. Então, a forma de pentear o cabelo, a maquiagem nas mulheres, mesmo na época os homens não podiam usar, tinha até alguns que não... variava de pastor, mas tinha pastor que não deixava usar uma calça jeans, as mulheres não, nem pensar, mas os homens, uma camiseta mais à vontade. Vivemos situações de uma meia calça ser pecado, tem muitas histórias disso, mas isso não tem importância aqui. O que eu quero dizer é que eu sofri influência disso, porque essas lideranças, elas achavam que atacando as pessoas que agiam assim, uma pessoa igual eu hoje, por exemplo, atacar uma pessoa como eu, vestida e tal, de calça e tal, era agradar a Deus. E eu comecei a acreditar naquilo. Então, quando você falava mal dessas pessoas e falava que esses são os mundanos, são cristãos carnais, que eles fazem isso e fazem aquilo, você julgava que por aquela influência que eu sofri, eu julgava que eu estava agradando a Deus. Então, eu estava caminhando para uma mente também, para a minha consciência ser cauterizada, a minha mente fechar. E ela estava bem fechada já. Tanto que eu acreditava nisso. Tanto que uma pessoa que faz uso de usos e costumes, ela se veste diferente, ela olha para você de cima e embaixo, ela se sente incomodada com você. Acontece casos que eu cheguei a ver de pessoas
que se apresentavam como profetas profetizarem sobre essas coisas. Você que corta o cabelo, eu não te dei aquela bênção quando você fez aquilo, essas coisas assim. O anjo estava vindo e ele voltou para trás. Eu não quero... O pior que é verdade, gente. O pior que eu vivi isso aí, eu vi isso com os meus próprios olhos. Se eu não for arrebatada, a terra há de comer. Não, vou ser cremada, já mandei ser cremada. Então, eu olhava aquilo... Então, você começa a acreditar que você está certo mesmo. Você, lá dentro... Mas você vai dizer, lá dentro não tem uma voz tanto que tinha. Tinha, sim. Não faça isso. Mas você está tão dominado por aquilo, que você acredita que é uma maneira de você agradar a Deus. Você está agradando a Deus. E aí você abre isso para tudo, porque você pode estar em tantos erros na vida, acreditando que você está certo. Obsessão é o engano próprio. Uma coisa é você estar como aquele mentiroso que mente para enganar os outros. Lá dentro você sabe que você está errado mesmo, mas você precisa que todo mundo acredite que você está certo. Outra coisa é você ser um obcecado, você mente para si mesmo, você engana a si mesmo. Você quer acreditar numa coisa que está fora de uma realidade espiritual. Não é uma realidade espiritual. Não há veracidade. Não é fato. Não é verdade. É uma mentira. Você está acreditando numa mentira. Eu já acreditei em mentiras. Eu já vivi, pela misericórdia do Senhor, saí dessas coisas, mas eu já estive em várias, eu poderia falar várias situações. Você acredita naquilo. Você não vê, você acha que você está certo. Você já ouviu biblicamente que não, mas você apresenta tantas razões, você acende suas tochas. E você tem razões, e você justifica aquilo de tal maneira, e você pensa tanto naquilo, que você começa até, se deixar, você propaga, como alguns chegam nesse nível já extremo, de até propagar como algo totalmente seguro. Pode fazer. Agora, esse é um caso ainda mais grave, porque você imagina quando uma pessoa tem esse poder de influência e prega algo que é totalmente condenado na palavra de Deus, pela palavra, e aquela pessoa talvez já ouviu diferente, mas ela prefere se apoiar naquilo. Então, é o que nós lemos. Se eles não tivessem visto os milagres, a obra que eu fiz, quer dizer, se você não tivesse ouvido da maneira certa, você até não seria culpado, mas à medida que você ouviu, você é culpado. Você é responsável. Não. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Ele tinha curado aquele senhor que tinha ficado 38 anos no tanque de Betesda, mas ele curou no sábado, então. As autoridades religiosas julgaram que ele precisava morrer porque ele tinha curado um homem de quase 40 anos, paralítico, no mesmo lugar, no sábado. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cair em extremos. Abra isso. Abra. Eu nunca vou me esquecer de uma mulher que ela foi criada num berço cristão. E depois ela tinha lá uma pessoa que nem era uma amiga, meio que colega, sei lá.
E essa moça precisava de um emprego, precisava de uma coisa, e ela se envolveu com um sujeito que era casado, inclusive com a intenção de conseguir uma situação melhor lá, um emprego, uma coisa assim, e ela deu apoio. Depois, que eu fazia atendimento dela, ela tocar naquele assunto, ela deu apoio àquilo. E ela disse, é tão impressionante que a gente fica tão cego, que na minha vida eu achava errado, mas no caso dela eu não achava, eu não via aquilo. E eu era conhecedora, eu sempre fui conhecedora da palavra. Mas eu não vi como errado dar apoio a ela. Hospedá-la em casa, ajudá-la, e etc, etc. Eu não vi aquilo como errado. Incentivá-la num relacionamento totalmente errado. Mas a mente a consciência estava tão cauterizada que ela acreditava naquilo. E a pessoa que ficou entre um relacionamento ilícito e ambos casados, e ambos mandavam as mensagens para o celular dela, e ela mostrava para um, que mostrava para o outro. E ela não via aquilo, ela era conhecedora da palavra, ela não via aquilo como errado. Achava que não era errado. Não sou eu que estou fazendo. Você consente. Então, assim, se eu tivesse tempo, eu poderia dar muitos exemplos. Mas a verdade é que eu não preciso também ficar aqui dando exemplos, é só você ter consciência de uma coisa, o que é contrário à palavra. Se é contrário, Deus, não há treva nenhuma em Deus. E à medida que você se distancia da luz, você começa a acender suas próprias tochas. E as pessoas, você lê isso aqui, você acha, o que Jesus falou aqui sobre um menino pode ser circuncidado no sábado, eu não posso curar um homem no sábado, que estava lá numa situação terrível há tanto tempo, você, de fora, você fica igual Davi. Depois que Davi pecou, o Davi é um exemplo de alguém que teve um período em que ele sofreu de obsessão. Ele caiu com a Betseba, você sabe essa história, ele tinha que ter ido à guerra, não foi à guerra, e viu aquela mulher tomando banho, e mandou buscá-la, e etc. E ela era casada, essa mulher engravidou, e era casada com um soldado chamado Urias, que era um homem correto, um homem íntegro. E aí ele trouxe esse homem da guerra e incentivou ele a ir para casa, para estar com a esposa, para ver se ele cobria o pecado dele daquela maneira, porque o marido vai para casa, fica com a mulher, aparece grávida, fica o filho como dele. Você vê que ele estava totalmente cego, ele não era conhecedor, sabe? Ele era. Mas, por um momento, o diabo tomou a vida dele de tal maneira que ele foi contra completamente tudo que ele sabia que era certo. E conhecedor, ele achou que ele ia, talvez, terminar por ali. Até que, por fim, o rapaz era muito íntegro e não quis, falou, não vou deixar os soldados, eu vou estar ali. No outro dia, ele embebedou, lutou para o rapazinho, não foi também. Por fim, ele viu que só tinha uma saída. Coloca ele na frente de batalha e deixa ele sozinho para ele morrer. Aconteceu isso mesmo, ele foi morto. Passado uns dias, um tempo, ele não viu que ele precisava se arrepender. Quase um ano, o Salmo 51 você pode ler. É o Salmo do arrependimento de Davi, do pecado com Betseba. E aí chega Natã, o profeta Natã, e fala para ele, conta uma história para ele. Um homem que tinha muitas ovelhas, foi lá, basicamente é isso, foi lá e pegou a única ovelha que um sujeito tinha e matou para comer, e etc. E tal. Davi levantou do trono, indignado assim, falou, esse homem tem que morrer. Como é que ele, com tantas ovelhas, ele vai lá e pega a única ovelha que o sujeito tem?
tem que morrer, ele levantou do trono, ele tem que morrer. Natan disse, esse homem é você, Davi. Às vezes a gente de fora, a gente tem essa reação. Que absurdo, esses caras, Jesus curou o senhor de 38 anos, e eles aí implicando com ele, não sei o quê. E às vezes nós estamos cometendo injustiças maiores. Nós estamos num lugar não diferente. Mas olha o Davi, olha o que ele fez. Aí Natan contou aquela história, o profeta contou para ele, aquela história, e ele olhou, aquele indignado, que injustiça! Foi isso que ele viu, que tamanho, que injustiça absurda foi cometida com esse homem. Esse homem precisa morrer. Esse homem é você, Davi. Você, esse homem, você fez isso. Foi você que fez isso. Mas às vezes estamos tão cegos, tão obcecados, com uma ideia fixa. O diabo toma a mente de uma tal maneira. E você está certo, tem todas as razões, está tudo correto, está tudo certo. E quanto mais soberbo, arrogante, mais obcecado. Agora vamos estudar Malaquias. Esse vai mostrar para você claramente. Malaquias 1. Vamos começar com o 2, depois o 6 e o 7. Olha o que o Senhor disse. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Tudo que você vai ver aqui são esses cegos, obcecados. Eu sempre amei vocês. De que maneira? Sabe quando algumas pessoas, você chega para alguém e diz assim, Deus tem abençoado a sua vida? Onde? Não estou vendo. Mas olha para a sua vida, quanta coisa Deus tem feito de bom por você. Olha aí. Onde? O filho 6 honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Mas vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Eles não estavam vendo. Eles não viam o amor de Deus. Eles não viam as suas más atitudes. Me aponta um defeito que eu tenho. Mostra meu erro. Onde está meu erro? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Onde eu estou desprezando? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Vocês trazem a pior comida, a pior oferta. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? O que está errado? Eles estavam agindo da pior maneira, mas eles não viam. E eles perguntavam, de que maneira? Onde? Deixa eu ler na mensagem, o 6 e o 7 do 1. Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos exércitos de anjos está
chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando? Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. E vocês perguntam, o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem, o altar do Eterno já não tem importância, o culto do Eterno não é prioridade, isso é desonroso. Quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais de que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes e aleijados, isso não é desonroso? Eles ofereciam o pior para Deus. Não priorizavam. As ofertas eram as piores, as ofertas eram animais cegos, aleijados, que eles queriam se livrar, então iam lá e ofereciam para Deus. É como você pegar aquela nota rasgada, mais suja que você tem, e dizer, guarda que depois eu dou de oferta. É você dizer que quando sobrar um tempo, ou se der isso, aquilo, eu faço, eu busco, eu vou até a igreja. É você vir e a tua cabeça está em qualquer lugar, menos aqui. Então você não está aqui. Se a sua cabeça não está aqui, você não está aqui. Então as coisas eram feitas de qualquer maneira. Quer dizer, o que Deus pensa, o que Deus quer, do jeito de Deus não me importa, eu vou fazer do meu jeito. Em Malaquias 2, 13, 14 e 17, do capítulo 2, diz, a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Ele disse, é simples, eles choravam, eles gemiam, está aqui, choram e gemem. E eu não dou atenção. Mas por quê? A Bíblia diz que o ouvido dele não está gravado, nem a mão encolhida para não poder abençoar. Mas são as iniquidades que fazem divisão entre nós e nosso Deus. Então, se Deus não está respondendo, tem alguma coisa. E para eles não tinha nada. Eles eram infiéis no casamento, imorais. Mas aí eles iam para o templo, para a igreja, e choravam, gemiam. Oh, Senhor, me dá resposta, me dá vitória. O Senhor não respondia. Aí eles perguntavam, mas por que o Senhor não responde? Enganando a si mesmo. Espera aí, estão fora de uma realidade espiritual. O que você está fazendo não é uma realidade espiritual. Não é o que a palavra ensina. Está errado biblicamente. E aí você pergunta, por que o senhor não está me respondendo? Ele disse, eu não estou te respondendo porque eu sou testemunha entre a mulher da sua mocidade, você e a mulher da sua mocidade, e você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Você tinha que ter sido fiel a ela, e você não foi fiel, e é por isso que você geme, você chora, e eu não te respondo. Só que eles estavam tão cegos, que, por quê? Aqui, por quê? E vocês ainda perguntam por quê? Eu vou dizer então para vocês por quê? Por quê? Eu vou dizer então por quê? No que estamos te desonrando? De que maneira o Senhor tem nos amado? No que te desonramos? No que te desprezamos, Senhor? Por que não está
nos ouvindo, Senhor? (17) Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Como? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Isso aqui é comum. Eu vi a vida, ele é ímpio, tudo. Nossa, mas ele parece tão abençoado. Não é crente, não vai na igreja, nada assim. Ele é tão abençoado. Aí, de repente, a bipolaridade é a mesma. Mas cadê a justiça do Senhor? Por que não faz justiça? Vocês estão cansando o Senhor. Mas não quer que nós estamos cansando. Ora vocês falam uma coisa, ora vocês falam outra coisa. Ora o Senhor não faz justiça, cadê a justiça? Ora o Senhor é bom, Ele não se importa com pecado, coisa nenhuma, olha lá, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. Mas peraí, o que diz a Bíblia a respeito disso? Não há veracidade nisso. Isso não é legítimo. Isso não é uma realidade espiritual que eles estavam falando. O Senhor faz justiça, e todos que fazem mal ao Senhor, fazem mal são bons olhos do Senhor? Não, todo mundo sabe que não. E eles estavam cansando o Senhor com todo esse assunto estúpido. Mas no que nós estamos cansando? Não estou vendo, não vi nada, o que eu fiz demais? Malaquias 3, 7, 8 e o 13. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Ou, na Almeida, em que havemos de tornar? Eles estavam distantes de Deus. Mas tem que voltar? Mas no que eu tenho que voltar? Eu estou em Deus, sou cristão, faço tudo certo. Mas onde eu estou errando? Eu faço tudo certo. Voltem para o Senhor. No que eu devo voltar? Ao nível de cegueira. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Pode um homem roubar a Deus? E vocês estão me perguntando: no que nós te roubamos, Senhor? Eu não sou dizimista, eu não sou ofertante. No que nós te roubamos? Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Ele disse: vocês estão me roubando, mas no quê? Como assim estou te roubando? Como assim estou te desonrando? Como assim estou te cansando? Como assim tenho que voltar para o Senhor? Como? Não sei de nada disso. Estou fazendo tudo certo, para mim está tudo certo. Eu sempre amei vocês, mas como? Não tem visto, não. A pessoa está no erro, ela não vê, ela está na bênção, muitos não veem, ela está no erro, ela não vê. Eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa íntegra, eu nunca prejudiquei ninguém, e aí vai. Onde eu errei? Onde eu estou errando? Eu não sei por que Deus não me abençoa, eu não sei. Por que a minha vida vive de altos e baixos? Por que eu vivo com a vida amarrada? Eu não sei por que a minha vida não vai. Eu não sei por que eu não tenho progresso. O pessoal de Malaquias. Só que você precisa saber. Se você não sabe mesmo,
Se você é o mentiroso, ou que mente para os outros, ou que mente para si mesmo, ou que mente para todo mundo. Para os outros e para você. Você sabe, mas você precisa. Você sabe tudo, mas você precisa enganar as pessoas. Você tem uma necessidade de que as pessoas acreditem mesmo que você é de Deus. E que não tem nada errado com você. No mais, é uma injustiça. Como nós lemos em 1 a João, Deus é mentiroso, mas eu não. Porque eu não tem nada de errado comigo. Pode ter com Deus, mas comigo não. É sério, a gente tem que pensar? Buscar a revelação do Espírito? Porque isso é uma condição terrível. Uma condição derrotada. No 13 diz assim, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Eles se queixavam, murmuravam, falavam pesado, histerias, desequilíbrios. Mas no que temos falado contra ti? Reclama, murmura, grita, às vezes xinga, fala horrores. No que eu tenho? O que eu tenho falado contra? Ah, gente, eu não falei contra Deus. Eu só falei que a luta é muito grande, que eu não estou aguentando, que, sabe, Deus já, se Ele quisesse, Ele já podia ter me dado vitória. Assim, eu só falei que eu estou cansado, que assim, eu penso em desistir às vezes, mas, sabe, eu não falei nada demais, assim. E por aí vai. No quê? Deixa eu ler isso aqui. Diga comigo, obsessão é um engano próprio. Realidade espiritual é veracidade, é a verdade que nos liberta. Frequentemente o cristão falha em trocar a verdade e cai na falsidade. Ele não vê claramente o verdadeiro caráter de certo fato, mas mesmo assim se considera esclarecido. Ele está no erro, mas julga que ele está certo. O que pensa e faz é errado, mas ele entende que está muitíssimo certo. Essa condição é chamada de obsessão. A pessoa obcecada precisa da luz de Deus. Caso contrário, não poderá sair da sua obsessão. Aí eu poderia continuar lendo, que possivelmente você já leu. Se alguém sabe que pecou, mas mesmo assim diz aos outros que não pecou, é uma mentira. Mas se ele pecou e ainda assim crê que não cometeu pecado, isso é engano próprio. A mentira é cometida quando alguém sabe que pecou, mas diz aos outros que não. A obsessão é evidente quando alguém peca e ainda pensa tão bem de si mesmo a ponto de crer ser sem pecado. O mentiroso conhece seu pecado, mas procura enganar os outros. O obcecado, embora tendo pecado, crê e diz aos outros que não tem pecado. Em outras palavras, enganar os outros é mentira, enganar a si mesmo é uma obsessão. É obsessão. Um nível terrível. A essência numa mentira é a mesma que numa obsessão. Ambas são pecado. Mas numa mentira a pessoa conhece seu pecado em sua consciência, mas procura enganar os outros dizendo que não pecou. Na obsessão, ela não apenas diz que não tem pecado, mas psicologicamente acredita em sua inocência. Eles vivem no mundo de sua imaginação. Eu pedi, deve ter colocado, você leu, mas eu faço questão de ler de novo. E tem o restante. Nos dias de Jesus, principalmente no livro de João, você vê esse tipo de gente. Religiosos cegos. O próprio Paulo, nós vemos em Atos. O livro de Malaquias mostra claramente o que significa isso. A pessoa está no erro e ela está perguntando, mas onde que eu errei? O que está errado comigo? Qual o problema?
ela não vê. Ela não quer ver. E os orgulhosos são os mais difíceis. Você mostra a luz da palavra, não entra. Alguns nem voltam, se perdem mesmo, acreditando realmente, não tem nada errado comigo. Está errado com todo mundo, mas comigo não está. Eu sei da minha fé, eu sei da minha vida, eu sei isso, eu sei aquilo. Onde? Onde isso? Onde aquilo? Ele não se vê. Mas, a partir do momento, como disse o Senhor Jesus, que aquilo não é uma realidade espiritual. Você já teve acesso à informação. Aquilo bate de frente com a palavra. Não adianta você dizer, não, é que eu sou humano. Então, eu sou humano, gente. Eu sou... Não. Eu sou humana, você é humano, mas nós temos tido acesso à palavra. Nós não temos... E assim, ainda que uma pessoa queira viver enganada, ela tem tido acesso, como o Senhor disse, eles não seriam culpados se eles não tivessem visto, mas eles viram. Eles ouviram, eles viram. Mas eles ainda eles decidiram continuar crendo numa outra coisa. Eles não querem abrir mão daquela visão. Eles acenderam suas próprias tochas. E vão indo. Eu comecei dizendo, Moabe é a minha bacia de lavar. Quando Deus está nos lavando, está usando alguma coisa para nos lavar, aceita o banho de Deus. Passa pelo que tiver que passar. Quando a palavra chegar até você, abra mão daquilo que está dentro de você e fique com ela. Não minta para si mesmo. Cuidado com o engano próprio. Enganar a si mesmo é muito perigoso. Jesus falou muito sobre isso. Nós encontramos na Bíblia, não se engane, não se deixe enganar. E esse é o pior engano. Porque você começa a pensar naquela direção e você começa a acreditar que aquilo é verdade, que aquilo pode passar. E isso, assim, eu poderia contar 1000 histórias para você. Tantas. Tantas. Eu não sei se esse programa já foi, mas de uma mulher que, quando eu a atendi há quase 20 anos atrás, eu atendia de quinta-feira. Essa mulher tinha um caso com um homem, acho que há 17 anos. Ela tinha 20 e poucos de casamento, um filho de 19. Logo que o filho nasceu, ela começou. E ela nasceu no berço evangélico, era evangélica, já tinha sido obreira de um lugar. E dentro dela, ela só começou a aceitar, quando ela começou a me ouvir, que eu fazia um programa no rádio, de manhãzinha, e que ela começou a dar lugar, porque ela passou aqueles anos todos conciliando aquela situação, e ela acreditava que não tinha problema, porque ela atuava, ela disse que ela falava com Deus, Deus era com ela, e não sei o quê, e ela foi vivendo daquele jeito. Dentro dela, ela passou a acreditar que Deus tolerava, que Deus entendia o caso dela, que, enfim, ouvi muita coisa, enfim, por aí vai. Ela acreditava. E ela só começou a aceitar, a se abrir, porque ela passou aquele tempo todo enganando ela mesma.
Mas essa é uma história. Ela passou a vida dela quase que toda dentro de igreja, desde quando ela nasceu. Ela teve acesso à palavra, ela sabia, aquilo não era uma realidade, não é realidade espiritual, não é o que não é a verdade. Você sabe que está errado, mas você começa a pender, a pensar naquela direção, vai. Você começa a adquirir aqueles hábitos, você começa a acreditar e você começa a defender aquela ideia. E isso isso pode ser em áreas e áreas. Às vezes até num desvio, eu já peguei gente também desviando dinheiro e que julgava aquilo legítimo, porque não me pagam bem e Deus entende, Ele sabe que eu preciso. Deus sabe. Eu ouvi de uma criatura uma vez que estava fazendo algo bizarro, que esse não é torpe falar aqui, que disse que entendeu que foi uma direção dada por Deus para ela ficar bem. Era uma coisa que tinha vindo de Deus. Ela usou o nome de Deus. Era um pecado, mas era algo de Deus. Deus é que mandou, que deu aquela direção para ela. Se vai contra a palavra, Deus não entende, não tem um jeitinho. Em Deus não há treva nenhuma. Está escrito isso. Por isso, se eu estou na luz, não pode haver trevas na minha vida. E se eu estou no erro e digo que não estou, isso é algo seríssimo. É enganar a si mesmo, é mentir para si mesmo. Coloquem-se, por gentileza, a mão no coração. Vamos falar com o Espírito Santo. Nós recebemos uma direção muito importante para a vida. Muito importante. Nós aprendemos recentemente a arrogância do seu coração te enganou. Muitos dos que são orgulhosos são obcecados. Mas no quê? No quê? Mas por quê? No que estamos errando? Mas por quê? Fale comigo, a obsessão está relacionada ao coração. Quando o obcecado faz algo errado, seu coração insiste em que ele está certo. Então você precisa prestar muita atenção nisso, porque isso é um problema que precisa ser tratado no coração. É um problema que está lá. A pessoa está errada, o procedimento dela está errado, mas insiste em manter uma visão de que está certa. Que está certo, aquilo está certo. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor nesse momento, de todo o meu coração. Passa do teu sangue sobre cada vida agora. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Eu peço que cada pessoa se vista dessa mensagem e consiga ver
de forma clara, real, aquilo que talvez está oculto aos olhos. Talvez há tanta cegueira, Senhor. E ela simplesmente não está vendo. Como uma pessoa que um dia, talvez, quantos que foram realmente injustiçados e traídos, mas agora eles acreditam que estão certos, que é legítimo atacar o companheiro, jogando o passado no rosto da pessoa. Dentro dela, ela já ouviu, ela sabe, mas ao mesmo tempo ela se convence que ela está certa, ela tem aquele direito. E por aí vai, Senhor. E por aí vai. São tantas as situações de cegueira. A pessoa está enganando a si mesma, enganando a si mesma. Ela está mentindo para si mesma. Nós vemos aqui em Malaquias tão claramente isso. As perguntas, eles realmente não sabiam. Eles não viam. Eles mentiam para si mesmos. Porque a realidade espiritual é uma. E eles estavam agarrados a uma outra visão. Passa do teu sangue sobre cada pessoa. Eu oro para que todos tenham entendido, absorvido, recebido. Que nada, não fique uma sombra de dúvida. Uma sombra sequer de dúvida. Que todos tenham entendido perfeitamente. E neste momento, meu Deus, todo engano esteja caindo por terra. Eu repreendo o engano, que todo engano caia por terra, toda cegueira caia por terra. É hoje, em nome de Jesus, essa cegueira religiosa, essa cegueira emocional, toda essa cegueira caia por terra. Essa cegueira religiosa. Essa cegueira causada pelo orgulho, a soberba, caiam por terra em nome de Jesus. Tudo que vem cegando a vida dessa pessoa, eu repreendo essa cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Tudo que está fechando a mente dessa pessoa, a capacidade dela de ver, de entender, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre mentes e corações. Que cada um seja liberto agora e que consiga ver tudo aquilo que antes não estava vendo. Que essa pessoa veja agora. Que ela veja a luz, que ela se aproxime da luz, porque o Senhor é luz, e quem está no Senhor está na luz. Que ela não se distancie da luz e comece a acender suas próprias tochas, mas que ela se aproxime da luz, que ela permaneça na luz, porque o Senhor é um manancial de vida, o Senhor é luz, como nós lemos, que nos leva a ver a luz. O Senhor é a luz que nos leva a ver a luz. O Senhor é somente estando no Senhor que nós vamos entender o que é certo. Nós vamos compreender o que é certo. Nós vamos ver o verdadeiro caráter, o que te agrada. Eu oro agora para que uma transformação absoluta esteja acontecendo aqui hoje. E que nenhum saia, meu Deus, sem uma transformação interna, uma mudança interna, uma mudança que está acontecendo, tem que acontecer dentro, para que a visão dela, agora a respeito de tudo que está ao redor dela, tudo que ela não estava vendo, talvez ela
vinha se enganando na forma de lidar na família, no casamento, no financeiro, na vida espiritual. Ela tem se enganado. Ela tem vivido um engano. A Bíblia diz uma coisa, mas ela insiste em ficar num lugar se convencendo. Talvez já se convenceu que tudo bem. Tudo bem. No que estou errando? Em quem tenho desprezado ou desonrado o Senhor? Mas que ela veja hoje, de forma clara, que aquilo que estava oculto aos olhos dela, venha à luz. Que ela se aproxime da luz. Porque quando a gente está na luz, a gente vê a luz. Aleluia. Obrigada, Senhor. Como está escrito aqui. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estando na luz, veremos a luz. Estando na luz, estando no Senhor, nós vamos ver sempre o que é certo. E vamos permanecer no lugar certo. Num lugar de vitória. Eu repreendo tudo que dominava, que estava tendo domínio sobre cada um. E determino uma libertação absoluta. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus agora. Com a sua mão no coração, eu quero que você diga isso. A partir de hoje eu vou ver. Eu vou ver aquilo que eu não estava vendo. Eu estou me aproximando da luz. Porque quando a gente está na luz, como está escrito, na tua luz, veremos a luz. Eu não vou encontrar vida em nenhum outro lugar. Então, é na tua luz que eu vou ver a luz. Eu não vou acender minhas próprias tochas. Eu não vou produzir meu próprio fogo. Porque isso vai trazer tormento para a minha vida. Senhor, cuida de cada um. E continue conosco nesse dia. Que possamos progredir grandemente. É o que eu peço. E agradeço ao Senhor demais por tudo. Nós te amamos, Senhor. Obrigada, amém? Amém. E amém.